Bolsonaristas tentam emplacar nova mentira nas redes sociais contra o presidente Lula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 24 de janeiro, sexta-feira, são agora 4 horas da tarde, e os bolsonaristas tentam cravar mais uma mentira contra o presidente Lula. Agora, de que o presidente teria proposto alterar a validade dos alimentos para baratear o custo da comida nos supermercados. Essa é mais uma mentira, uma falácia criada para desestabilizar a confiança da população e tentar jogar a sociedade contra o presidente Lula. Mas vamos destrinchar tudo isso e, para vocês entenderem os reais motivos por trás dessa alta dos preços dos alimentos que tivemos no final de 2024, vamos também falar um pouquinho aqui sobre alguns fatores que afetaram a produção de alimentos no Brasil, com ênfase ao que tem mais pesado no bolso nos últimos meses, que é o café e as carnes. Estão usando fake news para sabotar o país com o objetivo de enfraquecer e derrotar o presidente Lula em 2016. Para começar, preciso esclarecer, ressaltar e repetir. A proposta de alterar a validade dos alimentos não foi do presidente Lula. Isso é uma mentira que foi espalhada por políticos bolsonaristas nas redes sociais e que não tem o menor fundamento, que parte da lógica dessa turma aí de mentir. O que realmente aconteceu foi uma proposta para discutir a validade dos alimentos feita pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA, que é uma entidade do setor privado e jamais saiu do governo essa proposta. Diga-se de passagem, a Folha de São Paulo fez uma manchete enganosa, dizendo que o governo estava avaliando mexer na validade dos alimentos. Essa proposta da ABIA tinha como objetivo discutir formas de reduzir o desperdício de alimentos, considerando, por exemplo, a mudança na forma de rotulagem de prazos de validade para produtos alimentícios. Esse é o argumento da ABIA. A ideia da ABIA era aumentar a durabilidade de alguns produtos e assim evitar que eles fossem descartados antes do tempo, o que, segundo a ABIA, esses produtos com esse prazo a mais teria o seu custo reduzido, o seu preço, porque isso ajudaria a reduzir o custo da produção. E aí o preço, eventualmente, seria reduzido nas gôndolas do supermercado. Ou seja, não era, nunca foi e não será, porque já foi descartado, uma medida imposta pelo governo Lula. Mas sim foi uma sugestão num documento entregue com várias sugestões de uma associação privada que ofereceu, na visão dela, uma forma de ajudar a resolver essa coisa do preço, falando, no caso dela, da visão dela, em desperdícios de alimentos. Mas aí o que é que aconteceu? Os bolsonaristas, em uma tentativa desesperada para atacar o governo e, consequentemente, desinformar a população, porque é assim que essa turma age, pegaram essa proposta e distorceram completamente os fatos, criando uma narrativa de que o governo Lula estaria enfraquecendo a validade dos alimentos para baixar preços. Nada disso tem qualquer base na realidade. Isso é apenas uma tentativa de manipulação, como já vimos em outros casos, recentemente na questão da instrução normativa da Receita Federal sobre o PIX, e que também foi distorcida de forma irresponsável por bolsonaristas, gerando pânico, confusão, ameaçando inclusive a economia popular, e a coisa cresceu-se tanto que o governo avaliou recuar dessa proposta da instrução normativa, né, Receita Federal. A posição que eu
Fui contra, eu comentei aqui no canal, né, lives, enfim, comentei que era contra fazer isso, mas entendia esse recuo. A tática bolsonarista é clara, objetiva, cristalina: espalhar mentiras, desinformação e criar um ambiente de desconfiança e caos, tudo para enfraquecer o governo e tentar derrotar o presidente Lula nas eleições de 2026. Aumento de preços, especialmente de produtos como café e carne, tem sido sentido por muitas famílias brasileiras. Muitas têm sentido isso, né? Mas, ao contrário do que os bolsonaristas tentam vender, essas altas não têm nada a ver com uma suposta proposta do governo ou qualquer ação direta do presidente Lula. O que está por trás disso são fatores estruturais e fenômenos que fogem ao controle do governo, mas que impactam diretamente a oferta e a produção de alimentos. No ano de 2024, gente, o ano de 2024 ele foi marcado por crises climáticas devastadoras que afetaram várias partes do Brasil. Secas prolongadas, geadas em algumas regiões e eventos climáticos extremos, como incêndios florestais, que ocorreu em boa parte do país, e enchentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul. E tudo isso prejudicou diretamente a produção agrícola. E isso, gente, é um fator que afeta a oferta de produtos básicos, como café e carne, sem contar que no fim do ano a demanda, a procura por carne, por exemplo, ela aumenta. A produção de café, por exemplo, foi gravemente afetada pelas mudanças climáticas, resultando em uma menor colheita, o que aumentou o preço do grão no mercado, além do café ser uma commodity. Já as geadas e os incêndios também tiveram impacto negativo na produção de alimentos, como a soja e o milho, que são essenciais para a alimentação de gado, ou seja, para a produção de carne. Outro ponto muito importante que precisa ser destacado é a ação criminosa de incêndios florestais em 2024, o que não foi um fenômeno natural, mas algo que tem sido inclusive investigado pela Polícia Federal. O governo Lula, ao contrário do que muitos propagam, está atuando ativamente para combater incêndios, criminosos ou não, e no caso dos criminosos, de ir atrás dos responsáveis, dos culpados. Ou foram abertos, né, inquéritos e há uma força-tarefa para identificar e punir os responsáveis por colocar em risco a produção agrícola e a vida de milhares de brasileiros. Porém, o impacto desses incêndios ainda está sendo sentido nos preços, especialmente, evidentemente, no setor agropecuário. As enchentes também causaram estragos em diversas regiões, afetando tanto a produção agrícola quanto a logística de distribuição de alimentos, o que contribui diretamente para o aumento dos preços. E quem sofre com isso são os consumidores, evidentemente, que acabam arcando, né, com o custo de uma oferta de alimentos mais restrita. Sem contar que aí os bolsonaristas não falam, que Bolsonaro deixou o governo com os preços dos alimentos 57% mais caro. A inflação de alimentos no governo Bolsonaro foi de 57%. E por mais que tenhamos tido aumento da renda dos trabalhadores, essa conta ainda não zerou. Então o Lula assume a presidência do país em 2023 com o preço dos alimentos já muito alto. Né? Os preços já estão muito altos. E aí o aumento da renda ainda não deu essa zerada, né, na diferença. A estratégia dos bolsonaristas é mentir e sabotar o país. É importante frisar que por trás dessas fake news existe uma estratégia muito clara dos bolsonaristas, muito nítida. O objetivo é semear confusão, medo e desinformação para enfraquecer a confiança das pessoas no governo e tentar criar um clima de caos que facilite a vitória deles nas eleições de 2026, mesmo que eventualmente percam a eleição presidencial. Eles sabem que, ao espalhar essas mentiras, estão diretamente prejudicando o Brasil. Se conseguir destruir a credibilidade do governo Lula, enfraquecer políticas públicas e colocar a população contra o atual presidente, eles acreditam que podem ganhar apoio para as suas futuras candidaturas. Mas o que eles estão fazendo, na verdade, é sabotar o país, colocar em risco a democracia e a estabilidade social, tudo por uma ambição política
egoísta e autoritária e distópica. É fundamental que a gente entenda o que está acontecendo. Precisamos ficar muito atentos à desinformação, que é cada vez mais utilizada como uma arma política. O preço dos alimentos subiu por causas muito mais profundas do que qualquer proposta inventada ou distorcida. Precisamos ficar firmes no combate às mentiras e às fake news. Não podemos deixar que a manipulação política deturpe o debate público. O Brasil merece um debate sério, honesto e construtivo, e não vídeos produzidos em estúdios ou mesmo feitos nos quintais da vida aí, jogando mentira para as pessoas, tentando criar pânico para as pessoas, que agora é a bola da vez, a tentativa da vez é essa questão dos alimentos, de que o Lula estaria colocando alimentos vencidos para a população, o que foi prontamente desmentido pelo governo federal, inclusive tendo a figura do ministro da Casa Civil, Rui Costa, à frente desmentindo essas coisas. Mas a mentira se espalha muito mais rápido do que a verdade, e isso é um problema que nós vamos ter que lidar, essencialmente enquanto tivermos bolsonaristas aí, essa extrema-direita atuando na política brasileira.